A seguir, ponto a ponto. Ponto a ponto. Apoio Unifacisa. Nosso desejo de uma boa tarde para você. A ministra da Agricultura do governo Bolsonaro, doutora Tereza Cristina, estará aqui na Paraíba sábado agora. Essa visita faz parte de uma agenda na região Nordeste com o intuito de conhecer projetos que têm o apoio do Ministério na região e que produzem, por exemplo, frutas, flores, camarões, pescados em geral, além da caprinocultura e da produção de aves e de ovos. A ministra também vai obter informações sobre a questão fundiária no estado e na região. Ela irá à usina Jupungu, que fica em Santa Rita e que é integrante do grupo de 5 usinas que são processadoras de açúcar e de álcool. Depois a ministra irá se reunir com lideranças dos produtores e no fim da tarde vem aqui para Campina Grande, de onde se deslocará para a cidade de Cabaceiras. Uma agenda, portanto, muito cheia no próximo sábado. Eu sou Paulo Roberto, estou na Itararé e o Ponto a Ponto está começando. Acusado pelo vereador Carlos Bolsonaro, que é filho do presidente da República, Jair Bolsonaro, de ser um mentiroso, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano, disse que não pretende pedir demissão do cargo em razão desse episódio. Na terça-feira, anteontem, portanto, Bebiano negou em entrevista ao jornal O Globo, lá no Rio de Janeiro, que seja o pivô de uma crise no governo federal. Ele afirmou que não existia crise nenhuma e que só naquele dia, ou seja, terça-feira, tinha falado 3 vezes com o presidente da República, que ainda estava hospitalizado em São Paulo. Segundo Bebiano, ele se comunicou com o presidente por meio de aplicativos de mensagens. Mas aí o Carlos Bolsonaro, vereador no Rio e filho do presidente, disse que é mentira de Bebiano que tenha falado 3 vezes com o presidente da República. Ele disse que o presidente esteve com o filho, portanto, o filho disse que estava com o pai no hospital e que em nenhum momento o presidente falou com Bebiano. E chegou a divulgar pelas redes sociais uma fala do presidente dizendo que não estava podendo atender o ministro naquele instante por conta dos procedimentos médicos. O Brasil está acompanhando que a cada dia aparece um problema envolvendo ou provocado por um filho do presidente da República. Isso é ruim para o governo no momento em que precisa estar forte para aprovar as reformas que necessita. A nossa conversa de hoje, aqui no Ponto a Ponto, é com o médico oftalmologista, diretor da Unifacisa, Dr. Diego Gadelha. Além das suas atividades no Hospital da Visão e nos outros locais onde ele atua como médico, o Dr. Diego se dedica também às atividades esportivas da Unifacisa, que dispõe da Academia Unifit e do time de basquete, que inicia exatamente hoje a sua participação na Liga Ouro, que classifica para a elite do basquete brasileiro, que é a NBB. Nós o convidamos para falar desse momento importante para o basquete Unifacisa e sobre a sua própria instituição de ensino, da qual ele é diretor. Mestre Diego, bom recebê-lo no programa, boa tarde. Prazer é meu, é uma honra sempre poder voltar aqui no Ponto a Ponto, né? Conversar um pouquinho com você, com os telespectadores da TV Itararé, nesse programa que acompanho sempre, na hora do almoço, é diário essa interação junto de casa, com a família, então é muito bom estar aqui de novo. Tudo em paz? Tudo bem, graças a Deus. Qual é a expectativa para essa estreia hoje na Liga Ouro do basquete, depois da campanha do ano passado, onde o time bateu na trave, né? É verdade. Chegou em quinto. É verdade. Ano passado a gente fez uma campanha muito boa para um primeiro ano, né, numa competição desse nível. A Liga Ouro é a divisão de acesso ao NBB, como se fosse a segunda divisão no futebol, e a gente chegou aos playoffs, né, a fase final, terminamos em 5º lugar, numa disputa acirrada contra o Macaé, que é uma equipe tradicional lá do Rio de Janeiro, já disputou vários NBBs. E foi muito bom, foi um grande aprendizado, né? Eu acho que a gente conseguiu despertar essa nova cultura aqui em Campina Grande, a cultura de um novo esporte, né? A população de Campina hoje já assimila o basquete da Unifacisa como um de seus orgulhos, né? Uma equipe, realmente um time para torcer. Incorporou, né? Incorporou. E não importa se é 13 ou Campinense, nesse momento todas as torcidas se unem porque é Campina Grande e é a Paraíba, né? E a expectativa hoje é a melhor possível, nós montamos uma equipe
que eu entendo até melhor do que a do ano passado, né? Mais reforçada, com mais aprendizado também, estamos um pouco mais cascudos, vamos dizer assim, usando a gíria do esporte. E agora a estreia é uma estreia difícil, toda estreia é difícil, né? Tem a questão da tensão, né? Ansiedade, e ainda mais que é, no meu entender, um dos adversários, ou talvez o adversário mais difícil de todo o campeonato, que é a equipe do Rio Claro. No sábado a gente vai jogar com o São Paulo, que é uma outra grande time de camisa. Também aqui. Mas eu entendo que o Rio Claro, nesse momento, está mais estruturado, está com 3 americanos muito fortes. Tem um Rafael Stabile que jogou com a gente ano passado, a gente conhece bem, é um ótimo jogador, né? Então é uma equipe muito forte, de tradição também no basquete nacional, já disputou vários NBBs, então vai ser um jogo bem difícil. Eu acho que já estreia com cara de final. É claro que o pessoal tem acompanhado aqui a programação esportiva na Itararé, com os colegas que fazem, o Gustavo Carneiro e também o Rovares, mas as emissoras de rádio também têm dado destaque, eu percebo, a essa competição e ao time da Unifacisa, e também dado destaque à presença do público campinense, que parece que aumenta a cada jogo. Sim, a gente tem uma média de público na Liga Ouro do ano passado, que foi a maior média de público de toda a Liga Ouro, e olha que a gente estava competindo com Corinthians, né, com São José, e inclusive foi maior do que todos os times do NBB, à exceção do Mogi, que foi o campeão da Liga no ano passado. Então, como o Mogi foi para as finais, então teve um grande envolvimento de torcida, né? Eles têm um ginásio grande, mas nossa média de público foi maior do que a do Corinthians e do que a do Flamengo. E no Corinthians a entrada era grátis. Para se ter uma ideia, aqui a gente cobrando um preço módico, mas a população realmente incorporou esse time e vai para ajudar, para torcer, e isso já é notório. A gente espera um grande público hoje, né? A gente faz um trabalho de o jogo não ser só um jogo, como é no futebol, você vai assistir o jogo, chega lá, tem um jogo e acaba, pronto. Só. Né? O máximo de diversão que tem é alguém xingando, falando alguma coisa, que você ri e tudo, mas não tem um entretenimento envolvido. Não pensa no esporte como uma forma de entretenimento, das pessoas irem, independente do resultado do jogo, e se divertirem. Então, isso é no basquete. Você vai, estaciona com segurança, num ambiente fechado, estacionamento fechado, com seguranças privados, né? De graça o estacionamento, né? Não tem flanelinha, nada. Entra com sua criança, com um idoso, com a sua família, num ambiente que não vai ter agressão, não vai ter bebedeira, não vai ter discussões, né? O que a gente tem lá é muita alegria. DJ, cheerleaders, torcida, animador, né? Então, isso tudo envolve a cidade e quem vai ao jogo, e tem uma grande experiência, na verdade. É uma experiência de um esporte novo. Fica gostando. Quem não conhece, tem inúmeros relatos de pessoas que, até idosos, senhoras, que chegam, eu fui para o carro do meu neto, não entendo nada de basquete, e quando chega, doutor, isso aqui eu nunca vi uma coisa tão boa, não imaginava que isso aqui era tão bom. E isso realmente acontece e contamina positivamente as pessoas. Despertou na população a atenção para a modalidade, que estava morta na cidade. A verdade é essa. Aqui nós já tivemos um futsal muito forte. Eu acho que Diego ainda não era nem nascido, mas nós tínhamos Clube do Trabalhador, ABB, os ginásios, mas os próprios César Ribeiro, lotados com jogos de futsal. Nem chamava futsal na época, era futebol de salão. Ainda, mas depois essa coisa também deu uma adormecida. Teve o vôlei, do handebol, mas são esportes que nem se comentava na cidade, né? E hoje está na boca do povo. E assim, a TV Itararé tem uma grande contribuição nisso, né? Porque a transmissão aberta, em canal aberto de todos os jogos, causa uma popularização enorme, né? Isso nos ajuda muito a difundir, todo mundo fica vendo em casa, a qualidade da transmissão também é elogiado até pelo pessoal de São Paulo quando assistem. Hoje mesmo, em Rio Claro, vai ser a audiência fechada na TV Itararé hoje. Quem imaginou isso, né? E já invertendo a situação, na transmissão daquele jogo com o Corinthians, lá o pessoal da TV Corinthians encheu a bola da Unifacisa de Campina Grande. É claro que vocês todos acompanharam, a gente acaba vibrando também com isso, com a repercussão da coisa lá fora. É verdade, eles entendem a Liga Nacional e as pessoas que são envolvidas no esporte, no basquete de uma forma geral, têm a Unifacisa como um grande case de sucesso. Porque você conseguir uma equipe do interior da Paraíba, né, trazer essa cultura do basquete e fazendo com entretenimento, com diversão, com
com ótima qualidade, né? E a nossa equipe de marketing, de evento é fantástica, atua de forma, tem um mascote, né, que é o Jacaré do Açude Velho, não podia ser outro para representar a cidade. Então, toda essa interação eles entendem, e o melhor de tudo que eu acho, assim, no meu entendimento, que é um projeto autossustentável, né, que não tem R$1 de dinheiro público, né, prefeitura, estado, não temos uma ajuda, né, sequer. Então, são empresas privadas que patrocinam, a gente tem vários patrocinadores, né, e é importante mencionar isso porque é uma questão de valorizar as empresas que estão tirando um pouco do seu lucro para investir num esporte que é novo, investir na cultura. Sim. Então, isso para nós foi muito gratificante de conseguir esses parceiros e viabilizar esse projeto de uma forma sustentável. Então, eles até um grande case porque todas as outras equipes da Liga Ouro são bancadas por prefeituras, né? Então, Rio Claro, o nome é Rio Claro porque é bancado... Tem o suporte tem o suporte. Então, isso, Blumenau, enfim. E aqui a gente até procurou ajuda, não teve, a prefeitura não entendeu que isso era importante para a cidade, né, de vender a cidade. Então, é a opinião da prefeitura, a gente compreende, mas vamos fazer trilhando. Eu acho que o Estado muito faz quando ele não atrapalha, né? Eu sou um liberal, de certeza entendo que a gente deve ter as iniciativas privadas, né, e a iniciativa privada deve sim procurar soluções independentes de procurar Estado ou não. Eu acho que esse é o nosso caminho. Vamos a uma pausa e já voltamos para falar um pouco mais sobre essa estreia da Unifacisa, hoje contra o Rio Claro. Lembrando que sábado também tem jogo aqui contra o São Paulo, poderoso São Paulo. Depois tem os jogos lá fora. A gente fala um pouco sobre a tabela e no último bloco um papo com o Dr. Diego sobre a sua atuação no campo da oftalmologia. Voltamos já já. Se você acha que toda instituição financeira é igual, precisa saber como é fazer parte. Fazer parte é saber que não basta explicar, é preciso experimentar. São opções mais acessíveis, com taxas menores e um maior cuidado no atendimento. Porque aqui você participa dos resultados e faz parte de algo maior. Sicoob, faça parte. Sem o óculos ficou muito mais fácil. Era menos um problema que eu tenho que me preocupar, né? Para dar aula, algumas coisas que eu colocava no slide não ficava tão visível. Eu conheci o Hospital da Visão, Dr. Diego Gadelha, né? É uma pessoa que me recebeu muito bem. Então, assim, foi um momento ímpar. A autoestima mudou muito. Então, assim, uma pessoa muito mais feliz. Nós estamos de volta com o Ponto a Ponto. O Pleno do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, reunido em sua sessão ordinária, aprovou as contas anuais dos municípios de Juarez, Távora e Gurjão, essas contas relativas ao ano de 2017 e da cidade de Maturéia, ano de 2016, e também da cidade de São Bentinho, que é lá no Alto Sertão, do ano de 2015. Mas foram rejeitadas as contas da Prefeitura de Itaporanga, exercício 2015, tendo como principais irregularidades, segundo a Corte de Contas, o não recolhimento de contribuições previdenciárias e o excesso de contratações de servidores por contratos temporários. Tem gestor que pensa que isso não dá confusão, depois dá, e às vezes dá até problema também com a própria Justiça Eleitoral. A gente vai ao segundo bloco do bate-papo de hoje, da entrevista com o Dr. Diego Gadelha, que é um dos diretores da Unifacisa. Como é dividir o tempo assim entre o trabalho no Hospital da Visão, aqui em João Pessoa e no esporte? Dá para conciliar? Rapaz, é difícil. Eu te confesso aqui até que antes de vir para cá, a gente estava numa reunião lá na faculdade de governança corporativa. A gente tem
um trabalho com especialistas de fora que ajudam nisso. E estou até fazendo um trabalho de coaching para poder organizar melhor meu tempo e dividir bem Não é fácil, as funções. Né? Não, é difícil, né? A gente tem responsabilidades grandes em áreas diversas e tenta conciliar isso da melhor forma possível. A juventude ajuda muito também, né? Sim, e assim, as pessoas que trabalham com a gente, né? Então, isso, a equipe é muito boa. Só é possível, só consigo ter funções distintas por ter equipes importantes. Tem minha esposa, que é oftalmologista, trabalha comigo lá no Hospital da Visão, a nossa gerência lá, a coordenação. Então, conseguimos dividir esse espaço lá, né, a parte administrativa, eu posso me dedicar mais aos pacientes, né, estar mais próximo dos pacientes. E na faculdade nem se fala, a gente tem um corpo técnico que ajuda muito, de executivos e tudo isso, tudo ajuda no dia a dia. Voltando ao basquete, eu percebo que, além de prestigiar os jogos, as pessoas estão começando a praticar basquete também na cidade. Já é um reflexo disso. É verdade. A gente teve um feedback importante na última Liga Ouro, que as lojas de material esportivo aqui na cidade, conversando com donos de lojas que são amigos, eles falaram, olha, antes a bola de basquete ficava encalhada aqui, eu tinha 1 ou 2 unidades para dizer que tinha na loja, e no período da Liga Ouro estava vendendo mais bola de basquete do que bola propriamente de futebol. E a gente já andou ali até pelo bairro de Itararé, tem fotos, isso que a gente documentou durante o campeonato, que virou mais febre, assim, de crianças com papelão, fazendo uma cesta de basquete com papelão e jogando basquete na rua. Crianças carentes, entendeu, da região, e jogando, fazendo cesta na caixa de papelão. Então, isso para a gente é fantástico, né? De poder trazer essa nova cultura, né? Das pessoas entenderem que existe vida inteligente e esportiva além do futebol. O futebol é fantástico, sou torcedor, eu sou amante dos esportes, acho que herdei isso da família um pouco. Mas existem outras modalidades também, que talvez a gente possa ter uma equipe de Campina Grande ainda mais competitiva. Eu vejo, hoje o time de basquete da Unifacisa, sem falsa modéstia, já é a equipe profissional mais vitoriosa de todo o estado da Paraíba. Né? E com tão pouco tempo. Com tão pouco tempo. Nós somos hexacampeão estadual, né? Já faz 6 anos seguidos que nós somos campeões paraibanos, e o campinense se glorifica de um hexacampeonato que aconteceu há muito tempo. Na década de 60. Nós somos hexacampeões. O campinense foi campeão do Nordeste, nós somos bicampeões do Nordeste. Né? Nós fomos campeões da Copa do Brasil, isso é inédito, nenhuma equipe de futebol foi campeão da Copa do Brasil, que é o principal campeonato da Confederação Brasileira de Basquete. Nós fomos campeões em 2017. O 3 chegou em 5º lugar, foi a melhor posição até hoje. Pois é. Somos bicampeões dos Jogos Universitários brasileiros, né? Então, tendo sido campeão da Copa do Brasil, nós ganhamos o acesso à Liga Ouro, que é onde a gente está hoje, né? Disputando já uma 2ª divisão. Nós não temos nenhuma equipe de futebol na 2ª divisão. Quando tem, é uma comemoração enorme, passa um ano e cai. Né? Quando desculpa a Copa do Brasil, como ontem, sai no primeiro jogo. E assim, isso eu estou falando de uma forma realista. Claro, obviamente, eu torço muito pelos times da terra, apesar de ser 13 anos, não sei se você observou no jogo ontem, mas a camisa do Campinense estava estampada com o Unifacisa. É verdade. A Unifacisa hoje é patrocinador tanto do Campinense quanto do 13. Então, nós queremos sim, nós estamos exatamente... O engrandecimento de todos. De todos, né? Torcendo para o engrandecimento do esporte aqui na região de uma forma geral. E torço muito para que tanto o 13 e Campinense consigam glorificar e honrar ainda mais o nome de Campina Grande. Quando a gente conversa com desportistas, com empresários que não são ligados ao esporte, não têm assim um maior conhecimento, a pergunta que todos fazem é: por que o investimento tão alto no basquete? O que é que a Unifacisa quer com isso? O que a gente quer eu acho que a gente... Trazer, inclusive, jogadores estrangeiros, e pagando em dólar, essa coisa toda. Criar uma nova cultura. Né? É o braço social, um dos braços da instituição. A Unifacisa entende que a educação é um grande instrumento de transformação social da humanidade. Você, com a educação, você retira uma criança que estava talvez fadada à marginalidade, às drogas, né, ao desenvolvimento de uma atividade social precária, e consegue levá-la para outro patamar, né, para virar um juiz, um médico, um advogado de sucesso, um engenheiro, enfim. E o esporte também tem essa condição de transformar a sociedade por meio da sua atuação profissional como esportista. Você consegue tirar um Neymar, um Ronaldo lá da favela, um Hulk aqui, transformar num fenômeno. Né? Então, a gente entende que isso, como transformação social, o esporte também tem uma importância
importância muito grande. E a Unifacisa é uma instituição que pensa muito na sociedade, em transformar a realidade social de Campina Grande. Entendemos que para a Unifacisa crescer, precisa nossa comunidade toda crescer junto, né? Não há como você crescer sozinho. Um exemplo disso é o que vocês fizeram no bairro Itararé. Sim. Que era uma invasão numa lagoa lá, uma favela. Era conhecida como Vila do Lixo. Isso. Né? Não tinha nem nome na época, e hoje é um bairro que todo mundo se orgulha de ter o nome Itararé, que é o mesmo nome da TV educativa, né? Hoje é um bairro completamente saneado, com um dos melhores IDHs de Campina Super Grande. valorizado. Super valorizado, né? As casas lá são mais caras que talvez no Mirante, enfim. E isso para a gente é muito importante, né? E o investimento, o mais importante é que é um investimento sustentável, né? A gente não está retirando uma atividade que seria, em vez de investir em laboratórios na universidade, estamos investindo numa equipe de basquete apenas para fazer uma festa, um entretenimento. Não, nós criamos um projeto com planejamento estratégico, tudo pensado, com consultoria externa, trabalhando de forma profissional, né? Então, nós temos hoje mais de cerca de 15 patrocinadores, né, empresas que apoiam o esporte também, que têm esse mesmo pensamento nosso. E aqui eu posso falar publicamente, não vou citar todos para não errar algum, mas o Cicobi, que é o nosso patrocinador master, né, que é uma empresa também que tem essa característica regional, que tem a sede aqui, que tem um controle mais regional de suas finanças e que tem nos apoiado já há 2 anos também, né? Então, isso tornou um projeto sustentável, porque também não adianta você criar um projeto como esse e ele não ter sustentabilidade financeira, né? Então, o fato vai chegar uma hora que você não vai ter vai respirar. Não vai respirar, né? Você não pode fazer isso até para não atrapalhar os outros negócios, né? Então, agora, isso tem que ser sustentável. Doutor Diego, tem aquela coisa de grandes universidades norte-americanas, todas elas praticamente terem um time de basquete, que parece-me que o esporte mais popular é ao lado do beisebol, lá nos Estados Unidos. Foi também um pouco dessa visão de agregar uma coisa à outra? Sim, a gente trouxe esse modelo exatamente do modelo americano, né? Inicialmente, o nosso projeto esportivo era mais uma forma lúdica dos alunos praticarem exercício físico, né? E isso, nós criamos escolinhas, então todos os alunos da Unifacisa hoje têm acesso a praticar diversas modalidades dentro do campus, né? Então, a própria academia também. Criamos uma academia de ginástica com aeróbica, pista de Cooper. Então, quem se matricula, quem estuda na Unifacisa, ele vive dentro desse ecossistema, não é simplesmente uma sala de aula que ele vai lá, assiste e vai embora. Então, ele tem a oportunidade de se desenvolver também em outras atividades sociais, culturais, como teatro, grupo de teatro, coral, né, os projetos sociais da Fundação Pedro Américo. Participa dos programas aqui também. Isso, dos programas na TV e também desse lado esportivo, que é importante ter um equilíbrio entre profissionalismo, o seu corpo, né, claro. Investir na saúde. Então, a ideia inicial era essa, era apenas praticar esporte de uma forma para que os alunos saiam do sedentarismo, os professores também, mas, obviamente, a gente achou um filão no basquete, né, e tem tudo a ver com o que você falou dos colleges americanos. Eu tive a oportunidade de morar fora, de estudar, de conhecer de perto, então a gente trouxe esse modelo que está sendo replicado aqui com muito sucesso. Inclusive agora com uma parceria para a escolinha. Né? Uma espécie de uma franquia. Então, para você ver, quando você trabalha corretamente, passo a passo, as coisas acabam aparecendo pelo reconhecimento do trabalho. Então, a NBA, que é a Liga Nacional Americana, a mais famosa liga do mundo de basquetebol, ela iniciou um projeto internacional para a escolinha de formação de futuras gerações, né? Iniciou na Índia, Grécia e chegou ao Brasil. Está chegando esse ano. Escolheram 20 polos para iniciar esse projeto. E aí eles, na reunião lá, já estava Flamengo, Minas, né, grandes equipes para serem polos. E aí eles perguntaram, olha, dentro desse grupo, quem seria no Nordeste? A gente precisa ter de um representante no Nordeste. Quem vocês acham que teria a melhor qualidade de quadra, de estrutura, que poderia ter a chancela da NBA? Então, o próprio Flamengo, Vitória, o pessoal lá do Minas indicaram, não, procurem a Unifacisa. Então, a gente recebeu uma ligação, veja que coisa, uma ligação do representante da NBA interessado em que a Unifacisa participasse do projeto. Isso, para a gente, foi fantástico. Sem né? dúvida. Você poder, o reconhecimento. Você poder... A gente já pensava em fazer uma escolinha até para divulgar ainda mais o basquete, mas poder fazer isso com a chancela da NBA, com a metodologia da NBA. Hoje a gente tem um professor americano dando aulas de basquete para as crianças, falando inglês com as crianças,
crianças. Então, é realmente fantástico, uma coisa inovadora que nós somos o único lugar aqui na Paraíba, na região, a poder fornecer isso. É verdade. Então, hoje à noite tem Unifacisa em Rio Claro, sábado Unifacisa em São Paulo. A gente faz outra breve pausa e já volta para falar um pouquinho com o doutor Diego sobre a sua atividade como médico, a oftalmologia. Voltamos já já. Ela está de volta. Liga Ouro 2019. É a Paraíba em busca de uma vaga na elite do basquete brasileiro. E nesta quinta-feira, a bola sobe para Unifacisa e Rio Claro. É só aqui na TV Itararé. Você acompanha esse jogão ao vivo, direto da Arena Unifacisa. Quinta, depois do Itararé Esportes, Unifacisa e Rio Claro. TV Itararé, a casa da Liga Ouro. Apoio, Cicobi, faça parte. Medcel, o melhor jeito de estudar é o seu. São Brás, produtos de qualidade. Unifit, do tamanho dos seus desafios. Unifacisa, muito além da sala de aula. É preciso estar 100%, porque o mundo quer um máximo de pessoas como você. Venha para a Unifit, a maior academia da Paraíba. A poucos minutos de casa, aberta para toda a Campina. Unifit, do tamanho dos seus desafios. É Jackson do Pandeiro, do mundo das estrelas na saudade do Bloco da Saudade. Invente uma fantasia. Venha para o baile da Gabriela, na batida do coco, no balé do samba, no passo do frevo, com Sandra Belê e sua banda. O que lembro, tenho, no passeio lírico da saudade, com orquestra tocando no chão batido. Olha, com pelo menos 36 casos de febre amarela confirmados em humanos no período entre dezembro do ano passado e janeiro desse ano, período aí de 2 meses, o Brasil poderá estar vivendo uma terceira onda de surto dessa doença. O alerta foi divulgado essa semana pela OMS, Organização Mundial de Saúde. O país registra ainda, segundo a entidade, 8 mortes confirmadas por febre amarela nesse mesmo período aí de 2 meses. Por conta desses dados, importante é se vacinar, sobretudo quem for viajar para a área onde há um surto, ou onde há casos suspeitos ou confirmados. Não custa nada. Essa história de que vacina faz mal, vacina ofende, é mito. Ofende é não se vacinar. É mais ou menos assim, doutor Diego. Vacina não faz mal, Eu né? concordo, pelo menos assim, na minha prática com meus filhos, todos eles tomam regularmente o calendário vacinal proposto. Aquela cadernetazinha. Isso aí é um compromisso até como pai, Claro. da gente deixar aquilo bem regularizado. É muito importante, né? Você evita muitos problemas. Doenças. Você vê uma figura muito conhecida com a qual eu tive contato algumas vezes, o Boris Casoy, que todo mundo conhece. Sim. Boris tem problema de paralisia infantil e ainda hoje ele se queixa das pessoas que cuidavam dele, acho que nem eram os pais, porque deixaram de vacinar. Quer dizer, os cientistas se dedicam anos e anos para descobrir... Eu não sei se na época já talvez nem tivesse, né? Boris Casoy já tem uma certa idade. Por aí. Meu pai teve mais ou menos a idade do Reginaldo, né? E na época não tinha vacinação, né? Então, mas há casos recentes, né, de pessoas que relaxam e os reflexos vêm depois, né? Verdade. E eu costumo dizer, dentro da minha santa ignorância, que os cientistas passam anos e anos debruçados sobre um estudo, pesquisando, aí descobrem uma vacina para uma doença, aparece alguém ali e não serve para nada e as pessoas embarcam nessa, né? É verdade. Infelizmente. Tem trabalhado muito na oftalmologia? Claro, sim. Hoje mesmo estava fazendo consultório pela manhã. Passamos a manhã vendo os pacientes operados, né, da última semana e revisão de cirurgias. Estamos Aqui em João Pessoa? Aqui, hoje foi aqui em Campina, mas eu estou indo a João Pessoa também, periodicamente, que a gente inaugurou um novo hospital lá em Mangabeira, que chama-se Agabol. Né, e eu tenho ido lá também para prestar atendimento lá em João Pessoa. Mas aqui o atendimento é maior, a gente tem... A demanda aqui é forte. Lá é um projeto que está iniciando, né, e também tem uma equipe
boa lá que está dando conta do atendimento e prestando um bom serviço lá à comunidade. Doutor Diego, e essa história da cirurgia refrativa? É uma coisa boa, funciona mesmo? Sim, isso... Porque há pessoas que se incomodam com os óculos. Eu, pelo menos, sou uma. Eu acho, na verdade, que todo mundo se incomoda com óculos. É um corpo estranho, né? Há quem diga, isso eu não me importo tanto, até o dia que faz a cirurgia e deixa de usar. Aí fala, Ave Maria, isso era a liberdade que eu tenho agora é incomparável, né? É mais ou menos quem tem um carro com direção mecânica e muda para uma automática. Ele falava, antes eu achava bom e tal, mas agora não, como está melhor, né? Então, tudo na vida é comparação. E a cirurgia refrativa é uma cirurgia extremamente segura, né? Todo mundo que usa óculos é um candidato em potencial a fazer um procedimento de cirurgia refrativa, na maioria dos casos o procedimento com laser, que é o que a gente preconiza, e é uma cirurgia relativamente simples em termos de recuperação, de rapidez, né? A gente opera os 2 olhos no mesmo dia. Pós-operatório rápido. Pós-operatório rápido, o paciente volta às atividades rapidamente também, não há necessidade, não tem internação, vai embora para casa no mesmo dia, é um procedimento que demora 15 a 20 minutos, né? E que muda a qualidade de vida. Para você ter uma ideia, o Fento-LASIK, que é a cirurgia refrativa mais moderna, que a gente tem inclusive o único equipamento aqui no estado para poder fazer esse tipo de cirurgia, é a cirurgia, comparando com todas as cirurgias da medicina, que tem o maior grau de satisfação de quem faz. Isso a gente está comparando com prótese de silicone, com lipoaspiração, com parto, né? Com todas as cirurgias possíveis e imagináveis, correção do câncer, enfim. E a cirurgia refrativa é a que tem uma maior segurança e nesse sentido de o paciente se sentir compensado por ter feito o procedimento. Mas essa cirurgia o sujeito faz hoje, daqui a alguns anos ele precisa fazer mais uma para uma nova correção? Não necessariamente. Pode acontecer? Em geral, pode, em alguns casos, de ficar algum grau residual. Porque tem a velha fadiga de material ou não? Também tem, né? Às vezes as pessoas confundem muito a questão de, eu fiz minha cirurgia refrativa quando tinha 20 anos, fiquei muito bem, e quando chegou aos 40 eu estou precisando de óculos de novo. Mas isso aí já é um outro problema, né? Não a vista da cansada, a presbiopia que apareceu, e aí a pessoa vai precisar de óculos para perto nesse momento. Mas até para isso existe a possibilidade de correção. Existem mecanismos para a gente corrigir, inclusive, ou disfarçar pelo menos a presbiopia e o paciente conseguir ter uma visão de longe, de perto. No laser outra vez? Também no sem laser. Necessidade de óculos. É uma cirurgia que custa muito para quem está nos assistindo ou não? Não. Eu não considero que custa muito, porque se você comparar o quanto você gasta com óculos durante toda a sua vida, se torna até um procedimento muito rentável. Então, é uma cirurgia que hoje deve estar em torno dependendo da técnica cirúrgica, entre 4 e 6 mil reais, isso ao redor do estado, se for uma comparação de preços. Mas se você imaginar que vai investir 4 mil reais num procedimento que você vai deixar de usar óculos por muitos 15, 20 anos. O quanto você gasta, às vezes um óculos hoje em dia tem paciente que gasta 2.000, 2.500 reais, e aí tem um grau alto, tem que fazer uma lente mais fina, essa lente mais fina é uma lente mais cara, quer fazer uma armação boa, aí com 15 dias a criança pegou, jogou no chão, quebrou, tem que fazer um novo. Acontece. Então, às vezes você próprio, né? Pega de mau jeito, cai. Senta em cima do óculos, enfim, acontece. Isso acontece, aí tem um novo investimento. Então acaba sendo, do ponto de vista financeiro, também um ótimo investimento. O mais importante que eu acho não é nem a questão financeira. Claro. É você se libertar daquele... O que é caro, o que é barato, é muito relativo. Né? Eu acho que caro é você não enxergar bem. Né? A liberdade que você vai ter depois de uma cirurgia como essa não tem preço. Catarata, ainda aparece muita gente com esse problema? Sim. Catarata é a principal causa de cegueira reversível do mundo. A gente fala cegueira reversível porque quando você faz um procedimento cirúrgico na catarata, há a possibilidade de reversão da cegueira. Então, o paciente que estava cego por conta da catarata, volta a enxergar. E isso é talvez um dos momentos mais emocionantes, né, da minha profissão, da gente poder participar de um procedimento, obviamente guiado por Deus, né? A gente está ali como um instrumento, né, e poder ajudar na transformação de vida dessas pessoas. Uma pessoa que não enxergava voltar a enxergar. Então, isso para a gente é muito gratificante. E a necessidade de cirurgia de catarata é muito grande, né? Todo mundo depois
dos 60, 65 anos já tem algum grau de catarata, maior ou menor, né, se isso está interferindo na visão ou não, mas quando começa a interferir já há indicação de cirurgia. Por outro lado, na oftalmologia, imagino eu que haja casos em que um médico da sua capacidade chega para a pessoa e diz assim, não tem jeito. Há esses casos? Sim. Isso. Glaucoma, por exemplo? Glaucoma é uma das principais causas de cegueira, né? Quando você tem um glaucoma muito avançado, ele consome, vamos dizer assim, um nervo óptico, que é quem transmite. Na verdade, o olho ele é como se fosse uma máquina fotográfica, né? Mas a revelação mesmo da visão é lá no cérebro. Então, há um conduto que transmite, que é o nervo óptico, começa no nervo óptico e uma série de sinapses até chegar no córtex occipital, que é onde a gente enxerga, lá no cérebro. Então, esse cordão está cortado, vamos dizer assim, no glaucoma. Então, você não consegue, você consegue até ter um olho normal, mas não transmite a imagem. Liga lá, não. E aí o paciente fica realmente sem enxergar. E hoje, nessa fase de um glaucoma total, em que o paciente não enxerga mais, ainda não há um tratamento disponível para a gente fazer com que essas pessoas voltem a enxergar, paliativos, para quando você ainda tem uma visão muito baixa, de conseguir ter uma função melhor na sua visão, mas quando realmente perde a visão completamente, ainda não tem. Como outras causas, outras doenças, como retinopatia diabética, que é uma doença comum também, que quando não tratada leva à cegueira, né? Outras tumores, neuropatias, enfim. E isso, quando acontece, realmente é um dilema muito grande para o profissional, porque sabe que ainda não tem meios... Você quer fazer, mas não tem como. Não tem. E isso... Agora, uma coisa eu aprendi com a vida é que a gente também não tem o direito de nunca tirar a esperança de uma pessoa, né? Um médico não tem esse direito de se achar maior do que Deus e de chegar e falar, não, você não está vendo e com certeza nunca mais na sua vida você vai enxergar, porque quem é você para dizer isso para a pessoa, né? Até porque a ciência evolui muito. Né? Hoje a gente já tem estudos com células-tronco, né? Estudos que são estudos reais, que podem, em pouco tempo, a gente ter um novo tratamento disponível para essas pessoas. Então, essa esperança eu acho que a gente não tem o direito de retirar das pessoas. Eu lembrei agora de um depoimento dado aqui mesmo do seu tio, doutor Renato Gadelha. Eu perguntei certa vez para ele como é que ele lidava com a perda de pacientes. Porque às vezes o paciente morre e não é por desejo do médico. É por isso que nós estamos falando aqui. E ele disse, eu compenso a perda de pacientes com aqueles que eu consigo salvar. É verdade. É uma coisa... na balança você tem que salvar, ajudar muito mais, claro. Senão o médico cairia em depressão, daqui a pouco ele não trabalharia mais. E assim, a profissão médica é uma das profissões em que há mais casos de depressão, a gente tem visto muitos suicídios, né, pessoas usuários de dependentes químicos. Né, porque é uma profissão de risco e que você lida com o estresse da vida, né, das pessoas. E você é humano, né? Acaba incorporando aquilo ali, sentindo também com a própria família. Com certeza, você tem que ter um equilíbrio emocional em muitas situações para poder lidar. E há um processo que se fala em psiquiatria, em psicanálise, que é a transferência. Você, em certos casos, você começa a tratar o paciente transferindo um afeto que você tem de algum parente seu. Sei lá, quando você vai tratar uma criança, você pensa no seu filho e começa a transferir aquele cuidado. E isso gera uma relação que pode ser até perigosa, porque você pode, talvez, interferir na sua parte técnica por conta dessa relação. Do emocional. Então, isso a gente tem que estar se controlando no dia a dia. Só para a gente fechar, e quando é que ocorre um transplante de córnea? Transplante de córnea, existem várias doenças da córnea que podem levar a isso, a falência total da córnea. Né? O mais comum é o ceratocone e uma outra doença que chama ceratopatia bolhosa, que é quando a córnea fica com um edema, né? Que pode ser causado por trauma, cirurgia de catarata, o próprio glaucoma ou uma doença hereditária. Né? Então, quando realmente a córnea já está completamente não transparente, né? Impede que os raios luminosos passem, que a gente enxergue, então a gente tem que fazer o transplante. E hoje já tem técnicas muito modernas, né? De transplante total ou transplante apenas lamelar, setorial. A pessoa fica vendo legal depois? Fica, sim. Assim, entre os transplantes que existem, comparando transplante de fígado, de coração, é o que tem talvez o melhor resultado. Porque a córnea tem uma vantagem. Como a córnea não tem sangue dentro dela, é um tecido avascular, então ela também tem menos rejeição. Então, os cuidados até com relação a... Não precisa fazer aquela imunossupressão prolongada, né? Há também uma outra coisa que é sempre importante nessas oportunidades que a gente está falando com um público grande, é atentar para a questão da doação de órgãos, né? Que quando a gente
perde um ente querido, ou a gente mesmo em vida talvez não declare isso na intenção de doar. E a córnea é o tecido mais fácil de se doar, porque não precisa aquela questão da morte cerebral, de você ainda estar com o coração batendo. Depois que uma pessoa morre por uma causa natural, qualquer, você ainda tem cerca de 8 a 12 horas para decidir, depois da morte, sobre a doação das córneas. Né? Isso não interfere na questão da qualidade do velório, enfim. Fica imperceptível. Fica imperceptível. E vai mudar a vida de alguém. Né? Vai fazer, talvez, com que aquela pessoa persista vivendo através dos olhos de outra pessoa. E eu acho que isso a gente deve estar sempre divulgando e estimulando. Doutor Diego, obrigado por ter vindo ao programa, viu? Eu que agradeço. Vamos torcer hoje pela Unifacisa. Estaremos lá às 19h30. Quem não puder comparecer à arena, fica o convite para ir lá no jogo, torcer pelo time de Campina Grande, da Paraíba. E quem não puder, acompanhar aqui pela TV Itararé, que também será um grande prazer. Muito bem. Vamos à última do Calçadão. O ministro da Educação, Ricardo Vélez, garantiu que as universidades públicas não serão privatizadas. Ele afirmou que as universidades públicas são patrimônio da nação e que não serão privatizadas, mas assegurou que terão de ser geridas com total transparência, a fim de que cada brasileiro saiba, tintim por tintim, como é utilizado o seu suado dinheiro que sustenta essas instituições. São as medidas que vêm aí no campo da educação do novo governo. Nosso melhor agradecimento a você e o convite para estarmos juntos amanhã, tão logo acabe o meio-dia na Itararé. Temas para entrevistas, sugira nesse endereço aí, fale com a nossa produção. Nós estamos em múltiplas plataformas digitais com a programação ao vivo, incluindo o Facebook. E as notas divulgadas aqui vão direto para o blog do Paulo Roberto, que é esse aí, o camisa10.net.br. Grande abraço para você, felicidades e até amanhã. Ponto a ponto. Apoio Unifacisa.